Olá! Vamos continuar a trabalhar com a nossa série de vídeos. Exato! Nessa série nós vamos tratar do quê? Do desenvolvimento dos cursos online, cursos autoinstrucionais que a gente pode estar desenvolvendo sem a necessidade do acompanhamento de um mediador. Mas para isso, o conteúdo ele precisa estar muito bem amarrado, ele precisa estar bem explicado, detalhado, a ponto de que essa pessoa não precise ficar correndo para nenhum outro lugar fora do seu curso para encontrar aquilo que é essencial para que ela faça as atividades e consiga alcançar o objetivo proposto pelo curso. Concorda? Bom, no primeiro vídeo nós falamos um pouco da questão dessa linguagem, de como você vai desenvolver as peças do seu curso a partir de um conteúdo bruto. Nesse conteúdo, você trabalha com a linguagem do seu público-alvo, do seu avatar. Você escolhe essa persona que será a personificação do seu público. Perfeito! Bom, um dos grandes problemas que nós temos, assim, a longos e longos datas, é o material didático. Qual que é o grande problema? Esse material didático muitas vezes era desenvolvido para um contexto específico. Contexto esse que não correspondia a nem um quinto da realidade que nós tínhamos no país inteiro. Imagina, Brasil, um país continental, como que eu vou conseguir desenvolver um material que caiba em todos esses contextos e que represente a realidade de todos esses alunos? Você concorda, né? E com isso, nós tivemos vários problemas. Principalmente se você lembrar lá atrás, quando se falava em cartilhas de alfabetização, que trabalhava muitas vezes com palavras que não faziam sentido para muitas crianças, porque aquelas palavras não eram do dia a dia dela, não faziam parte do cotidiano. Bom, e aí veio Paulo Freire. As ideias dele eram o quê? Trazer o contexto, essa expertise, essa experiência do cotidiano, trazer o dia a dia para dentro da sala de aula e assim potencializar o aprendizado das pessoas adultas. Pois é, outros estudiosos trabalharam muito essa questão da andragogia, de como que se ensina para adultos. Bom, e para o adulto aprender, ele pode até ser automotivado, interessado, determinado, persistente. Mas vamos lá, né? Tudo tem um limite. E quando você desenvolve um curso, para que ele realmente motive essa pessoa, tem que ter alguma coisa que faça sentido para ela. Tem que se encaixar, não é só no problema e na dor que ela tem, ou no desejo, ou na vontade, ou no prazer de estar aprendendo aquilo que está ali, sendo disposto. Preciso mais do que isso. Eu preciso conversar na linguagem dela. Eu preciso trazer elementos que levem ela a querer colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. E por que isso? Não adianta nada ficar de blá blá blá. Não adianta nada fornecer muito conteúdo sobre um determinado assunto. Pois, pera lá, todos nós somos capazes de pesquisar. E tudo que você quiser, te garanto que no Google você é capaz de encontrar, tá? Então, o curso ele é feito para ser objetivo, sintético, bem pontual, para que você informe aquilo que é necessário para que essa pessoa tome a atitude de fazer na prática. Porque ao levar aquilo para a prática, aquele conteúdo, aquela ideia, aquele contexto, ela vai conseguir fazer o salto. O salto, ele só acontece com a prática. O aprendizado, ele pode até ficar aqui na memória, retido, tudo aquilo que você leu, que você viu, e você pode garantir que entendeu, até que alguém te peça para você explicar aquilo que foi aprendido, certo? Bom, dentro de um curso autoinstrucional, você não tem mediação, então não tem quem esclareça suas dúvidas, não tem quem troque ideias com você, não tem quem vai te dar aquela direção que faltava para você alcançar o ponto. Concorda? Pois é, se não tem essas pessoas dentro do curso, se não tem uma pessoa que faça esses papéis, o texto, o
o vídeo, o áudio, ou seja, as minhas mídias que estão disponibilizadas dentro do curso precisam fazer esse papel. Eu preciso de exercícios, de atividades, de propostas de reflexão que façam com que esse participante pegue aquilo que foi apresentado e coloque numa situação prática, desenvolva uma prática com aquilo, uma atividade que ele possa testar. E aí, olha só, uma dica é que eu tenha 2 modelos. É importante que eu tenha exercícios tipo múltipla escolha, de completar, falso e verdadeiro, né? Aqueles de marcar X ou de enumerar. E por que isso? Para que você pegue aqueles conceitos, aquelas expressões, o que precisa no cerne desse conteúdo ser compreendido. E aí, isso daí vale esse tipo de instrução programada, onde você faz atividades de forma que a pessoa vai fixar determinados conceitos, determinadas ideias, determinadas práticas. Mas só isso não é suficiente, porque você simplesmente fixou. Você não promoveu um processo de aprendizagem. Você não fez com que ele refletisse sobre aquilo, com que ele tentasse adaptar, com que ele contextualizasse, com que ele criasse alguma coisa a partir de tudo aquilo que foi passado. Para que isso seja feito, você precisa propor alguma ação. Ele precisa fazer algo um pouco mais complexo. Aí você vai falar, poxa, mas ele não vai ter como corrigir, não vai ter como saber se fez certo ou se fez errado. Tá, você pode liberar via e-mail, numa sequência pós-venda, e depois a gente fala disso. Parâmetros de correção dessas atividades. Eu não preciso ter um professor, um tutor, um mediador que faça essa correção específica, mas eu preciso ter estes parâmetros, estes critérios que fazem com que aquilo esteja realmente num caminho certo. Porque absolutamente certo ou absolutamente errado, você não pode garantir. Sabe por quê? Para cada contexto, eu posso ter diferenças entre esses limites de certo e errado. E o que é certo num contexto pode não ser exatamente correto num outro. Tá vendo? Se você trabalha com muitos públicos diferentes, você tem 2 problemas pelo menos. O primeiro é correr o risco de falar uma linguagem que não é desse público. E o segundo é de fazer atividades que se aplicam em um contexto e não se aplicam em outro. Ou se aplicam para uma determinada situação específica de um público, mas que não é aplicável para outra. Não existem fórmulas mágicas, existem propostas e caminhos que precisam ser estudados, adaptados, refletidos, testados. E isso você faz dentro de um curso. A sua chance de acertar logo de cara e de fazer uma validação que seja positiva desde o início é você ter essa segmentação muito bem amarrada, você ter características pessoais, demográficas, situacionais, socioculturais desse perfil, desse público, de uma forma bem detalhada, porque você daí tira referências, tira ancoragem, pontos de conexão com esse público, que faz com que naquele momento onde ele vira e fala assim, meu Deus, para que eu tô estudando tudo isso? Onde que eu vou conseguir aplicar tudo isso? Aí você usa aquela palavra, aquele contexto, aquela ideia e você traz esse participante de volta, porque ele se reconhece dentro daquela história. Perfeito? Bom, nós ficamos por aqui e no próximo vídeo dessa série nós vamos trabalhar com a produção aliada a essas mídias. Qual é a mídia do seu público? Você já sabe? Então, vamos lá!